Num tempo de deuses, senhores da guerra e espadas, o Japão era uma terra dividida pela honra e pela ambição. Um homem que lutou ao lado de um dos maiores senhores feudais da história japonesa e que se tornou seu guarda-costas pessoal. Seu nome? Yasuke. Não, ele não é personagem de filme, é história real. Um africano que veio como servo de um missionário, mas que logo chamou a atenção de Oda Nobunaga, o rei do país das centelhas, responsável por unificar o Japão no século XVI. Este é o homem que você nunca aprendeu na escola. O único samurai negro da história do Japão. Um estrangeiro que provou que mérito, coragem e lealdade valem mais do que origem. Bem-vindo ao mundo de Yasuke, o samurai que desafiou todas as regras. Ele surgiu como um vulto entre os mastros do navio, atracado no porto de Sakai, alto como nenhum homem local jamais vira. A pele, escura como a terra molhada após a chuva. Os olhos atentos, silenciosos, quase desconfiados. Não falava japonês, não precisava, bastava sua presença. Era como se um espírito estrangeiro tivesse caminhado das histórias até o mundo dos vivos. O povo parava para olhar. Crianças choravam ou riam nervosamente. Monges se benziam. Guerreiros apertavam as empunhaduras de suas espadas. A cidade de Sakai, movimentada por mercadores e pescadores, vivia dias de relativa calma. Mas, naquele final de tarde nublado, algo mudara. Com a chegada do missionário italiano Alessandro Valignano, figura já conhecida entre os nobres por suas ideias ousadas sobre evangelização, vinha também um mistério de carne e osso. Aquele homem não era servo comum. Havia disciplina em sua postura, silêncio treinado nos olhos, uma força contida que causava desconforto mesmo sem ameaça. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha. Alguns diziam África Oriental, onde os reinos cristãos conviviam com muçulmanos e animistas. Outros juravam ter ouvido que fora escravizado ainda criança e comprado por padres em Goa. Um ou outro sugeria uma origem mais mítica, descendente de guerreiros do Nilo, talvez, ou enviado dos deuses para testar os samurais do Japão. Mas uma coisa era certa, seu nome ainda era estranho à língua japonesa, Yasuke. Ele não o dizia, outros o diziam por ele, e mesmo isso sussurrado com cuidado. Valignano, por sua vez, falava por ambos. Inteligente, fluente em japonês e latino, o missionário sabia como conduzir sua comitiva pelos caminhos perigosos do shogunato. Mas mesmo ele percebia o efeito que Yasuke causava. Nos templos, os monges o observavam com fascínio e medo. Nas aldeias, os camponeses se ajoelhavam diante dele, como se fosse um deus estrangeiro ou um demônio gentil. Durante semanas, a comitiva cruzou estradas e castelos. Dormiam em mosteiros, pregavam em praças. Em cada parada, Yasuke despertava boatos. Sua altura era superior à dos samurais. Seus músculos pareciam esculpidos em pedra. A pele, tão escura, foi lavada à força por curiosos, convencidos de que era tinta ou maldição. Quando viram que era natural, o choque se transformou em lenda. Chamavam-no de Kurosenshi, o guerreiro negro. E foi essa lenda que chegou aos ouvidos de Oda Nobunaga. Oda era diferente dos outros senhores da guerra. Ambicioso, racional e impiedoso. Amava o chá, a arte e os mapas, mas também o novo, o inesperado, o improvável. Quando ouviu falar de um estrangeiro negro que acompanhava missionários e paralisava multidões apenas com o olhar, ordenou que o trouxessem imediatamente à sua presença. O encontro aconteceu na primavera. O castelo de Azuchi, com seus jardins, floridos e corredores de pedra polida, parecia respirar expectativas naquele dia. Nobunaga estava sentado em sua varanda, contemplando as montanhas distantes. Ao ouvir os passos da comitiva se aproximando, não se levantou.
Apenas pediu silêncio. Yasuke surgiu no pátio. Parou diante do daimyo, em postura reta, sem baixar a cabeça. Um gesto que teria custado a vida a qualquer outro estrangeiro. Mas Nobunaga não se irritou. Ele se levantou devagar, desceu os degraus e aproximou-se de Yasuke como um colecionador examina uma pintura rara. O silêncio era absoluto. Nobunaga estendeu a mão. Tocou o braço de Yasuke, depois a face. Chamou um de seus servos. Ordenou que trouxessem água. Lavaram a pele do forasteiro como se quisessem remover um disfarce. A cor permaneceu, nobre, inquebrantável. Interessante, disse Nobunaga finalmente. Ele não é pintado. É como o ébano, um tronco forte vindo de uma árvore que não conhecemos. Valiniano tentou explicar a origem de Yasuke, mas Nobunaga não parecia interessado na história. Queria saber da força, da lealdade, do espírito. Ordenou que lhe dessem uma lança de madeira. Colocou diante dele um dos seus guardas. Defenda-se, disse. O combate durou poucos segundos. Yasuke moveu-se com uma precisão surpreendente para alguém de tamanho tão incomum. Desviou, girou, desarmou e derrubou o guarda com um golpe seco. Depois ficou imóvel, sem vanglória, sem medo. Nobunaga sorriu. Pela primeira vez em semanas. Ele não é um servo, disse. É um presente dos céus. Nos dias que se seguiram, Yasuke passou a viver dentro do castelo. Um quarto próprio, roupa nova, alimentos de qualidade. Aos poucos, os criados se acostumaram com sua presença. Alguns guerreiros ainda o olhavam com desconfiança, mas sabiam que ele era protegido do próprio daimyo. Outros queriam testá-lo. Nobunaga não permitiu. Ele é meu protetor, não meu entretenimento, decretou. Yasuke começou a aprender japonês. Observava mais do que falava. Aprendia gestos, códigos, expressões. A disciplina dos monges havia lhe ensinado a escutar, com o corpo. O mesmo corpo que agora se tornava parte dos salões do poder. Valiniano, percebendo que sua missão evangelizadora talvez não fosse o único interesse de Nobunaga, manteve-se diplomático. Sabia que qualquer deslize poderia custar tudo, mas também sabia que Yasuke agora estava além de seu alcance. Oda havia tomado uma decisão, e quando Oda decidia, ninguém desfazia. Nas semanas seguintes, Yasuke passou a acompanhar Nobunaga em reuniões, treinos e refeições. Era como uma sombra silenciosa. Os visitantes estrangeiros perguntavam por ele. Os enviados coreanos queriam saber se era verdade que o Japão havia recrutado demônios africanos. Nobunaga apenas sorria. Ele é meu amigo, dizia. Meu escudo. Certa manhã, um incidente testou essa amizade. Um grupo de bandidos, aproveitando a ausência de parte da guarda, tentou invadir o castelo. O alarme soou. Soldados correram. Yasuke, sem esperar ordens, saltou do andar superior onde estava, caiu entre os invasores e enfrentou-os com uma katana improvisada. 3 foram imobilizados. 2 fugiram. Nobunaga, ao saber, apenas riu. Vocês achavam que minha fortaleza era feita de pedra, mas é feita de carne, negra, firme, letal. A fama de Yasuke espalhou-se como pólvora. De lenda virou nome. De nome virou símbolo. Em mercados, crianças imitavam seus gestos. Em tavernas, samurais tentavam decifrar seu estilo de luta. Em cartas, viajantes descreviam-no como um guerreiro vindo das bordas do mundo conhecido. Mas, para Yasuke, aquilo era apenas o começo. Um novo mundo, com novas regras, se abria diante dele. E ele não seria apenas testemunha, seria parte da história. Oda Nobunaga não era um homem comum. Seu olhar atravessava as palavras dos outros, como se visse intenções antes que elas fossem faladas. Era jovem ainda, mas sua fama já havia se espalhado por todas as províncias. Diziam que ele era impiedoso,
inteligente demais para a época, devoto apenas da razão e da vitória. Onde outros senhores viviam pelas tradições, ele construía o futuro à força da espada e do pensamento. Era chamado de o Louco de Owari e depois de o Lorde do Fogo. E agora, esse Lorde havia adotado um estrangeiro negro como seu protetor pessoal. Para muitos no clã Oda, aquilo era inadmissível. Yasuke, agora parte dos salões e dos corredores do castelo, caminhava entre cortesãos que sussurravam sua presença, como se carregasse um feitiço. Ele não se importava, estava acostumado com o medo, com a curiosidade, com os olhares de julgamento. Vivera entre europeus, atravessar oceanos, sobrevivera a doenças e guerras. Os olhos que o fitavam com desconfiança agora não o machucavam. Ele os encarava em silêncio. E o silêncio era sua primeira arma. Oda, por outro lado, parecia cada vez mais fascinado. Mandou traduzir livros para Yasuke. Chamou instrutores de etiqueta, professores de língua, mestres de armas. A cada lição, Yasuke surpreendia. Era ágil, disciplinado, curioso. Com pouco tempo conseguia compreender frases simples. Observava mapas, copiava ideogramas, escutava as histórias dos monges com atenção profunda. Não interrompia, apenas absorvia. O mais impressionante era sua calma. Nobunaga o testava frequentemente, mandava provocadores desafiá-lo. Esperava ver raiva, orgulho, vaidade. Não via nada disso, apenas foco. Yasuke não precisava provar quem era. Sabia, em algum lugar dentro de si, que sua existência já era um ato revolucionário. Um dia, Nobunaga o chamou para caminhar nos jardins internos do castelo. Os dois andaram lado a lado entre cerejeiras floridas. Soldados assistiam de longe, sem entender aquela aliança improvável. "Você veio de onde?" perguntou o daimyo com tom mais curioso que inquisitivo. Yasuke demorou a responder. Ainda lutava com a língua, mas articulou com esforço. "África, muito longe. África, um lugar que só conheço por mapas mal desenhados. Você é o primeiro de sua terra a pisar aqui. Como sabe quem você é se não há espelhos nessa estrada?" Yasuke parou. Pensou por longos segundos. Depois disse apenas: "Sou quem sobrevivi a ser." Nobunaga riu alto. "Então é isso. Você não tem passado, tem apenas futuro." A partir daquele dia, os testes cessaram. Yasuke foi oficialmente nomeado guarda pessoal de Oda Nobunaga. A notícia correu como fogo seco entre os corredores do poder. Um samurai negro, ainda que sem o título oficial, passava a proteger o homem mais influente do Japão. Os generais ficaram em alerta. Alguns tentaram dissuadir Nobunaga. Outros se calaram. Ninguém ousou se opor. Começaram, então, os treinamentos. Yasuke acordava antes do sol. Praticava golpes de espada, arco, defesa com lança. Aprendia o Bushido, o código dos samurais, que falava de honra, lealdade, sacrifício. Ele levava tudo a sério. O suor se tornava parte do uniforme, os hematomas, lições escritas na carne. Os instrutores se rendiam à sua resistência, à sua inteligência corporal, à rapidez com que aprendia. Mas o mais impactante era sua lealdade inquebrantável. Certa tarde, durante uma cerimônia no salão principal, um oficial subalterno tentou desrespeitar Yasuke publicamente. Disse com voz alta: "Este homem não tem sangue japonês. Como pode carregar uma lâmina sob este teto?" Todos aguardaram a resposta. Esperavam talvez que Yasuke se encolhesse ou que Nobunaga o defendesse. Mas o estrangeiro apenas caminhou até o homem, ajoelhou-se diante dele e disse, em japonês claro: "Se minha alma não é japonesa, meu espírito aprendeu a ser." A frase ecoou por todo o salão. Nobunaga se levantou e declarou:
Ele é mais samurai que muitos que aqui se escondem sob bandeiras herdadas. O homem que o ofendera foi enviado para a fronteira no dia seguinte. Um gesto silencioso, mas definitivo. Aos poucos, Yasuke começou a fazer parte da rotina íntima do daimyo. Participava de reuniões de estratégia. Ouvia as deliberações sobre guerra e paz. Era mantido ao lado direito de Oda, lugar reservado aos mais confiáveis. Sua figura imponente, de olhos atentos e postura imutável, tornava-se símbolo de força silenciosa. Houve dias em que Nobunaga falava com ele por horas. Contava seus planos de unificar o Japão, de derrotar os clãs rivais, de construir um novo país, menos preso a velhas castas. Às vezes perguntava a Yasuke o que ele via em tudo aquilo. Vejo poder, mas também vejo medo, respondia. Medo de quê? De quem sonha com o novo e de quem veio de fora. Nobunaga sorriu. Então somos dois perigosos estrangeiros dentro do nosso próprio lar. A confiança entre eles cresceu. Nobunaga começou a ensinar a Yasuke os detalhes da política japonesa. Explicava alianças, traições, juramentos. Falava das batalhas, dos clãs, dos shoguns. Yasuke ouvia como se cada palavra fosse uma pedra na fundação de uma nova vida. E não demorou para que Nobunaga decidisse formalizar o que já era evidente. Em uma cerimônia simples, mas carregada de significado, Yasuke recebeu a permissão para portar oficialmente uma katana como samurai. O gesto não passou despercebido. Nobunaga o fez diante de outros guerreiros, para que todos soubessem que aquele homem negro, vindo de terras distantes, agora era parte da linhagem marcial do Japão. Ele não recebia apenas uma espada. Recebia um nome, recebia um lugar, recebia um destino. A partir dali, o Japão nunca mais seria o mesmo. O estrangeiro que chegou com o missionário agora vestia armadura, carregava símbolo, ocupava lugar de honra. Muitos ainda murmuravam, muitos ainda duvidavam, mas a verdade era simples e inegável. Yasuke havia sido aceito não como um curioso, mas como um guerreiro. E nas palavras que ecoavam pelo castelo, já se sussurrava algo que mudaria a história. O homem que veio do outro lado do mundo agora caminhava entre samurais. As manhãs em Azuchi começavam antes do nascer do sol. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som dos passos dos guardas e pelo leve arrastar do vento nas bandeiras dos clãs. No pátio central do castelo, onde a disciplina moldava o dia, Yasuke já estava de pé. Seu corpo, esculpido em batalhas invisíveis, refletia a luz das tochas como bronze polido. Cada músculo tensionado, cada respiração contida. Ele treinava, não porque lhe mandavam, mas porque havia escolhido pertencer. A espada era agora a extensão do braço. A armadura já não pesava. Yasuke deixava de ser um visitante. Tornava-se parte da engrenagem invisível que movia os domínios de Oda Nobunaga. Estava sendo moldado, segundo o código dos guerreiros, o Bushido, onde honra valia mais que vida e lealdade mais que glória. Os primeiros dias foram marcados por silêncio e observação. Yasuke assistia aos mestres, absorvia os gestos dos samurais veteranos, copiava suas posturas, internalizava os rituais. Começava a compreender que ali, muito mais do que habilidades marciais, o que se aprendia era uma forma de pensar, de morrer, de se transformar em símbolo. Com o tempo, deixou de ser apenas o guarda pessoal de Nobunaga. Passou a ser visto como um irmão de armas. Os mais jovens o procuravam para treinar, os mais experientes o estudavam em silêncio. Seu estilo era diferente. Incorporava movimentos que não vinham dos katas tradicionais. Era como se o corpo de Yasuke falasse outra língua, uma língua que os japoneses começavam a entender com fascínio. Durante uma sessão de treinamento, o sensei mais antigo da corte,
um homem chamado Kenjiro, interrompeu o combate entre Yasuke e um soldado do clã Takeda. Caminhou lentamente até o centro do dojo e disse, olhando nos olhos do estrangeiro: "Você luta como quem já morreu uma vez e voltou para terminar o que começou." Yasuke não respondeu, apenas se curvou. Na biblioteca do castelo, passava as tardes estudando. Lia pergaminhos com dificuldade, aprendendo sílaba por sílaba. Era como domar um rio com as mãos. Mas ele persistia. Nobunaga ordenou que fosse ensinado também por monges, que o instruíssem em caligrafia, história japonesa, filosofia. Queriam que ele não apenas empunhasse uma espada, mas que compreendesse o mundo que ela cortava, os costumes locais, estranhos. No início, passaram a fazer sentido. A forma como se servia o chá, o modo de sentar-se à mesa, a reverência ao nascer do sol. Yasuke incorporava tudo sem questionar, com o respeito de quem sabia que a aceitação vinha pela entrega. E foi nesse tempo que ele começou a falar japonês com fluência. Não demorou para que participasse dos conselhos de segurança. Silencioso, ouvia estratégias de guerra, debates políticos, intrigas entre os clãs. Era presença constante ao lado de Nobunaga, não apenas como guarda, mas como observador privilegiado do tabuleiro de poder. Uma noite, durante um jantar reservado, Nobunaga lhe perguntou: se tivesse que escolher, morreria por mim ou pela sua própria liberdade? Yasuke respondeu sem hesitar: se minha liberdade me trouxe até aqui, então ela me escolheu para morrer com honra. Nobunaga assentiu. Sabia que não era apenas lealdade o que havia ali. Era conexão. Duas figuras isoladas pela origem, unidas pelo destino. Yasuke também começou a entender as divisões internas do Japão. Sabia agora o que significava ser Ronin, o valor de um juramento de sangue, a fragilidade das alianças políticas. O país estava em ebulição. Os clãs se movimentavam, como serpentes no escuro. Nobunaga buscava unificação, mas seus inimigos eram muitos e traiçoeiros. Mesmo assim, Yasuke permanecia inabalável. Em momentos de tensão, era ele quem acalmava os ânimos. Sua presença bastava. Nunca gritava, nunca precisava explicar. Ele era o silêncio antes da espada. Certa vez, uma comitiva de senhores feudais visitou Azuchi. Entre eles, havia um velho daimyo conhecido por seu racismo velado. Ao encontrar Yasuke no portão principal, o homem recusou-se a cumprimentá-lo. "Um cão com armadura ainda é um cão", murmurou, alto o suficiente para ser ouvido. Nobunaga soube da afronta e confrontou o homem naquela mesma noite, não com fúria, mas com frieza. "O cão que você despreza é o guerreiro que morrerá por mim. E você, o senhor de 1000 terras, não suportaria uma tarde no campo com sua própria espada." Depois disso, ninguém mais ousou desrespeitar Yasuke abertamente. No castelo, ele também fazia parte das celebrações. Participava de cerimônias religiosas, ajudava a preparar os festivais da primavera, tocava instrumentos africanos em encontros especiais. A mistura de culturas se tornava visível. Alguns soldados começaram a aprender palavras de sua língua materna. Outros queriam saber mais sobre os reinos do sol nascente além do mar. Ele nunca negava uma resposta. Um dia, Yasuke perguntou a um monge: "Qual é o verdadeiro espírito do Bushido?" O monge pensou por instantes, depois disse: "É morrer em todos os dias, e mesmo assim viver com propósito." Yasuke entendeu o que significava carregar uma espada com o fio voltado para dentro. Na muralha do castelo, muitas noites ele ficava sozinho, observando o horizonte. Sabia que a paz era passageira, que os ventos da guerra assobiavam em silêncio. Mas não tinha medo. Se havia sido forjado no fogo da escravidão e atravessado mundos para chegar até ali, morrer no Japão não seria tragédia. Seria destino honrado,
Com o tempo, os camponeses da região passaram a reconhecê-lo. Crianças o apontavam como uma figura lendária. Os mais velhos murmuravam que ele era um deus africano reencarnado. Até alguns ronins errantes buscavam duelos amigáveis com o samurai negro de Nobunaga. E em todos esses encontros, Yasuke mantinha-se o mesmo. Calmo, respeitoso, direto, um guerreiro que não precisava provar nada, porque sua presença já dizia tudo. Certa tarde, durante uma patrulha, um grupo de bandidos tentou emboscar uma comitiva de oficiais. Yasuke, que liderava a escolta, derrotou 4 dos 7 inimigos com as mãos nuas. Os outros fugiram apavorados. A história se espalhou. Alguns começaram a chamá-lo de Kurokami no Oni, o demônio de cabelos negros. Mas ele não se importava com nomes. Apenas seguia o caminho que havia escolhido, e nesse caminho, a palavra samurai não era apenas um título. Era uma identidade esculpida com sangue, disciplina e silêncio. A poeira da guerra levantava-se como fumaça de um incenso perverso. Nas planícies secas, onde o som dos tambores substituía o dos pássaros, Yasuke montava seu cavalo com a postura de quem sabia que o destino podia ser selado com um único golpe. Ele não era mais um aprendiz, era um samurai de fato. E agora, pela primeira vez, cruzaria a fronteira entre a honra do castelo e a brutalidade do campo de batalha. As primeiras campanhas militares contra os clãs rebeldes eram organizadas com precisão. Nobunaga não permitia erros. Ele estudava mapas, rotas, suprimentos e movimentações como se já tivesse vivido 100 guerras. Yasuke participava dessas reuniões. Analisava cada detalhe com atenção, absorvendo a lógica dos combates orientais. Os nomes dos inimigos, Takeda, Asakura, Uesugi, tornaram-se rostos e ameaças reais. Cada clã tinha seu estilo, sua fúria, sua tradição. A marcha até o norte foi longa. Tendas erguidas ao entardecer, soldados cansados, cavalos arfando sob a carga. Yasuke caminhava entre eles, ereto, quase em silêncio. Ouvia os murmúrios de admiração. Alguns nunca haviam visto um homem como ele. Outros ainda o tratavam como uma lenda que ganhou carne. Mas quando ele falava, suas ordens eram acatadas. Seus olhos escuros transmitiam segurança. Mesmo nos momentos de dúvida, ele parecia inabalável. O primeiro confronto aconteceu em uma encosta estreita. O clã Takeda havia se posicionado com vantagem. Nobunaga, confiando na inteligência de campo de seus comandantes, ordenou o cerco. Yasuke liderou um dos flancos, armado com uma lança comprida e sua katana à cintura. Ao sinal dos tambores, a investida começou. Ele não hesitou. A poeira se ergueu, gritos cortaram o ar e o aço encontrou carne com um som seco. Yasuke avançava como uma muralha viva. Era preciso nos movimentos. Girava a lança com velocidade surpreendente, derrubando 2, 3 inimigos com a mesma investida. Um guerreiro do clã Takeda tentou atingi-lo pelas costas. Yasuke girou o corpo e o atingiu com a parte não afiada da katana, desarmando-o antes de o derrubar com o punho fechado. Seus companheiros diziam que ele via o campo como um tabuleiro de xadrez, onde cada inimigo era uma peça já condenada. No fim daquele dia, os campos estavam manchados de sangue. Mas o flanco de Yasuke resistira. Era a primeira vitória dele como comandante de homens. Com o passar das semanas, novas batalhas surgiam. Algumas eram rápidas, como tempestades de verão. Outras longas e arrastadas, marcadas por fome e cansaço. Yasuke se adaptava a todas. Ele sabia usar a katana com precisão, mas também manejava a naginata como um veterano. Preferia manter os pés firmes no chão, usando sua força como vantagem. Quando os inimigos o viam se aproximar, alguns hesitavam, outros gritavam como se pudessem afastar o inevitável. Ele era imparável. Houve um dia em que uma emboscada quase destruiu a vanguarda de Nobunaga.
O clã Asakura atacou ao amanhecer, pegando os sentinelas desprevenidos. Em meio ao caos, Yasuke apareceu como um raio. Saltou do cavalo, reuniu um punhado de soldados e os organizou em círculo. Eram em menor número, mas resistiram. Ele gritava palavras de ordem em japonês, com uma voz que cortava o medo. Quando os reforços chegaram, os sobreviventes ainda estavam vivos. E Yasuke, sujo de sangue e terra, permanecia de pé. Após a batalha, Nobunaga o chamou em sua tenda. Ofereceu-lhe uma taça de chá como sinal de respeito. Você luta como quem não teme os deuses, disse o daimyo. Yasuke respondeu: eu temo apenas falhar com o homem que me confiou uma espada. Nobunaga assentiu. Não havia mais dúvida. Yasuke era um verdadeiro guerreiro japonês, ainda que seu sangue viesse de além dos mares. Com o tempo, ele passou a ser enviado em missões especiais. À noite, adentrava territórios hostis com pequenos grupos. Sabiam que ele voltaria. Em algumas dessas incursões, teve contato com shinobis, os espiões silenciosos. Observava suas técnicas, sua furtividade, a forma como eliminavam inimigos sem deixar rastros. Embora Yasuke preferisse o combate direto, admirava a precisão dos ninjas. Numa dessas missões, libertou um grupo de camponeses que havia sido capturado por bandidos aliados aos clãs rebeldes. Nenhum dos criminosos sobreviveu, e os camponeses, agradecidos, curvaram-se diante dele com lágrimas nos olhos. Um deles, um velho de mãos calejadas, disse: você é o primeiro samurai que luta por nós, sem pedir nada em troca. Essa frase ficou gravada na alma de Yasuke. Durante os períodos de descanso, no acampamento, ele era procurado pelos soldados mais jovens. Queriam saber de suas origens, de suas terras, das estrelas que brilhavam sobre a África. Ele contava pouco, preferia ouvir. Mas uma vez, ao redor da fogueira, falou: venho de um lugar onde os rios são largos como o mar, e onde as histórias são contadas com danças. Mas lá, como aqui, homens bons também morrem pela espada. E depois silenciava. Havia um general entre os aliados de Nobunaga que não aceitava a presença de Yasuke. Vivia insinuando que ele só estava ali por capricho do daimyo. Certo dia, durante um treino de espadas, o general provocou Yasuke publicamente, desafiando-o para um combate simulado. Os soldados cercaram a arena improvisada. Yasuke não hesitou. Curvou-se e em 3 movimentos desarmou o general com precisão impecável. Não o humilhou, apenas o venceu, com respeito. O silêncio que se seguiu foi a consagração. A partir daquele dia, até os céticos o chamavam de Yasuke-sama. Cada batalha o transformava. Suas roupas, antes limpas e nobres, agora carregavam o cheiro da terra. Seus olhos, antes curiosos, tornaram-se atentos e estratégicos. Ele sabia quando avançar e quando recuar. Sabia que matar era necessário, mas jamais prazeroso. Via o rosto de cada oponente que tombava. Rezava por eles, em silêncio, como manda o Bushido. Num dia de verão, a maior batalha daquela campanha se desenrolou nas margens de um rio. Os exércitos se encontraram em campo aberto. O sol queimava a pele, os tambores tocavam como corações acelerados. Yasuke, posicionado ao lado de Nobunaga, ouviu a ordem. Avançaram. A colisão foi brutal. Homens tombavam aos montes. O chão se transformava num pântano vermelho. Yasuke cortava, defendia, empurrava. Cada golpe era uma promessa de sobrevivência. Em certo momento, viu Nobunaga cercado. Sem hesitar, avançou até ele. Derrubou 3 inimigos em sequência. Defendeu o daimyo com o corpo, com a lâmina, com a alma. Quando a poeira baixou, Nobunaga ainda estava vivo. Porque Yasuke estava alinto naquela noite, um novo título circulava entre os guerreiros: a Lâmina Negra de Oda. Ele nunca pediu reconhecimento, mas os homens sabiam, e os inimigos também. Ao fim da campanha, quando retornaram a Azuchi, a população os recebeu
com gritos e flores. Yasuke caminhava entre os outros, mas muitos olhos estavam nele. Não por sua pele, agora comum entre eles, mas por sua coragem, agora lendária. Oda Nobunaga ordenou que lhe fosse dado um novo aposento no castelo e uma armadura cerimonial, negra como a noite, com símbolos dourados dos Oda gravados no peito. Yasuke vestiu-a em silêncio e pela primeira vez olhou-se no espelho e viu não o estrangeiro que chegou com um missionário, mas o samurai que agora era parte da história do Japão. O verão de 1582 amanheceu pesado, com o céu nublado como se a natureza já pressentisse o caos que viria. Havia sussurros por todos os corredores do castelo de Azuchi. Oda Nobunaga, mesmo vitorioso em suas campanhas, sentia o peso da inquietação no ar. Yasuke, sempre atento ao seu redor, também percebia que algo estava diferente. Uma tensão invisível, como o silêncio antes de uma tempestade. Nobunaga partiu para Kyoto com um pequeno número de homens. Estava confiante, talvez demais. Queria descansar no templo Honnoji, onde passaria a noite em paz. Yasuke o acompanhava como sempre, armado, mas tranquilo. Não havia sinais claros de perigo. Nenhum espião, nenhum mensageiro havia alertado para algo fora do comum. Ainda assim, o instinto de Yasuke permanecia aceso. Naquela noite, o templo estava silencioso. Nobunaga, vestindo trajes simples, meditava em seu aposento. Yasuke vigiava a entrada principal, escutando o som suave do vento passando entre os bambus. Do lado de fora, a escuridão escondia os passos da traição. Antes do amanhecer, sons metálicos cortaram o silêncio. Não eram monges ou visitantes, eram soldados, muitos. Um ataque repentino, organizado, mortal. Akechi Mitsuhide, um dos generais mais confiáveis de Nobunaga, havia se voltado contra ele. Traiu seu mestre, cercou o templo e iniciou o ataque, com uma fúria sem honra. Yasuke reagiu no mesmo instante. Gritou um alerta e correu até o aposento de Nobunaga. Acordou o daimyo com um olhar. Não foram necessárias palavras. Nobunaga ergueu-se, olhou ao redor e compreendeu. Seus olhos não mostravam medo, apenas aceitação. Ele sabia que o fim havia chegado. Eles vieram para me destruir, disse Nobunaga com calma, mas não terão minha alma. Yasuke se colocou entre o senhor e os invasores. Lutou com tudo o que tinha. Sua espada cortava como raio. Cada passo que os inimigos avançavam era recebido com aço e sangue. Mas eram muitos, incontáveis. Akechi havia trazido centenas de homens. Yasuke derrubava um após o outro, com os punhos ensanguentados, com a katana partida, com o corpo exausto. Mesmo ferido, não recuava. Ele lutava por algo maior que a vida, lutava por lealdade. Lá dentro, Nobunaga preparava seu fim. Com a dignidade de um verdadeiro senhor da guerra, ele sabia que seria morto, mas escolheria como. Fez a reverência, ajoelhou-se e com a lâmina afiada, realizou o seppuku. Sua morte não foi em desespero, mas em honra. A última escolha de um homem que não se renderia à traição. Quando Yasuke o viu caído, algo se partiu dentro dele. Mas não havia tempo para luto. Ainda haviam inimigos. Ele lutou até não conseguir mais levantar o braço. Até ser cercado, dominado, capturado, os homens de Akechi hesitaram em matá-lo. Ele não era japonês, era um estrangeiro, um símbolo. Alguns diziam que ele não merecia o mesmo fim que os samurais. Outros queriam vê-lo executado ali mesmo. Mas no fim, decidiram entregá-lo a um templo jesuíta, onde achavam que ele poderia ser devolvido ao mundo de onde veio. Yasuke não resistiu, mas também não se curvou. Na cela improvisada onde ficou detido, ninguém o ouviu reclamar. Quando os monges o visitaram, viram um homem ferido, mas em paz. Não havia lamento em seus olhos, apenas silêncio.
O mesmo silêncio que vinha desde sua chegada ao Japão, desde seu primeiro encontro com Nobunaga, desde sua primeira vitória no campo de batalha. A notícia da morte de Oda Nobunaga espalhou-se como fogo em palha seca. O Japão entrou em colapso. Clãs se rebelaram, alianças se romperam, velhos inimigos reapareceram. Mas entre os boatos e rumores, um nome era sussurrado com reverência e espanto: Yasuke. Disseram que ele matou dezenas antes de ser capturado, que seu corpo era à prova de flechas, que os próprios deuses o protegeram, mas ninguém sabia ao certo onde ele estava. Sumiu como névoa ao amanhecer. O que se sabia era o suficiente. Ele lutou até o fim, até o último golpe, até a última ordem. E essa ordem veio não por palavras, mas por olhar. Quando Nobunaga fitou Yasuke antes de se retirar para o ritual, não houve comando verbal, apenas uma expressão: lealdade até o fim. E Yasuke obedeceu, não porque era servo, mas porque era samurai. Na tradição japonesa, há algo sagrado no ato de morrer pelo mestre, mas também há glória em sobreviver para preservar a memória dele. Yasuke fez as duas coisas. Morreu simbolicamente naquela noite e renasceu como lenda. Um homem sem nação, sem lugar, sem pertencimento, exceto a honra. Nos dias seguintes, a cabeça de Nobunaga foi procurada pelos inimigos. Nunca a encontraram. Dizem que Yasuke a escondeu, que a carregou consigo para um templo secreto, que a enterrou sob uma cerejeira que ainda floresce todos os anos, como se guardasse algo precioso. Ninguém sabe se é verdade. Mas os contadores de histórias juram que sim. Outros afirmam que ele deixou o Japão, que embarcou com os jesuítas para a Índia ou para Portugal, que ali viveu em silêncio, como monge ou marinheiro, que jamais empunhou outra espada. Mas ninguém tem provas. Apenas ecos. Yasuke desapareceu das crônicas oficiais, mas sua última batalha ecoa até hoje. Porque naquela noite escura em Kyoto, um homem estrangeiro, forjado em culturas cruzadas, enfrentou sozinho o colapso de um império. Não pela glória, mas pela promessa silenciosa feita ao homem que lhe deu um nome, uma espada e um lugar no mundo. O amanhecer, depois da queda de Nobunaga, trouxe um silêncio que parecia pesado demais para o Japão. O castelo estava vazio, as ruas desertas, e as vozes que antes celebravam agora se calaram, como se o próprio ar estivesse preso em luto. Yasuke havia desaparecido. Não havia registro oficial de seu destino, nenhuma palavra escrita sobre seus passos após aquela noite fatídica no templo Honnoji. Alguns dizem que ele foi capturado e entregue aos jesuítas que o trouxeram ao Japão, que sua vida foi poupada graças à intervenção deles. Outros contam que ele fugiu para as montanhas, escondendo-se do caos que consumia o país, vivendo em silêncio e isolamento. Há ainda quem acredite que ele retornou à África ou navegou para a Europa, deixando para trás o Japão que o aceitou como um samurai e o rejeitou quando a guerra terminou. Apesar das muitas histórias, o que é certo é que Yasuke se tornou uma sombra. Seu nome desapareceu das crônicas oficiais, eclipsado pelas batalhas que seguiram e pelos novos líderes que emergiram das cinzas do Império Oda. Mas seu espírito, sua presença como o samurai negro, permaneceu viva no imaginário popular, nas lendas sussurradas por aqueles que o conheceram ou ouviram falar dele. A ausência de Yasuke nas páginas da história é um silêncio eloquente. Um silêncio que levanta questões sobre a exclusão, o esquecimento e o poder da memória seletiva. Quem foi Yasuke para os japoneses? Um guerreiro? Um estrangeiro? Um símbolo incômodo? Ou um homem que simplesmente não cabia em nenhuma das caixas que a história tentou colocar? Com o passar dos anos, relatos contraditórios sobre seu destino surgiram como ecos de uma lenda viva. Alguns monges jesuítas alegavam tê-lo visto nas missões, vestindo hábitos simples, em preces silenciosas.
Comerciantes japoneses falavam de um homem negro sábio e pacífico vivendo nas regiões remotas do país. E em conversas furtivas, guerreiros contavam histórias de um samurai que jamais abandonou seu código, mesmo quando ninguém mais se lembrava de seu nome. Yasuke tornou-se um homem entre mundos. Nem africano, nem japonês, nem europeu, nem asiático. Um homem sem um lar definido, mas com uma honra indelével. Essa ambiguidade tornou sua vida um mistério fascinante, um convite para refletir sobre identidade, pertencimento e o que significa realmente ser um guerreiro. No fundo, Yasuke é o espelho das tensões que moldaram o Japão feudal, as guerras, as alianças, as rupturas culturais e sociais. Ele foi um fragmento vivo da história, um ponto onde diferentes mundos se encontraram, chocaram-se e às vezes se fundiram. Enquanto o Japão se reconstruía das cinzas e novas figuras ascendiam no poder, a figura de Yasuke permaneceu nas sombras. Sua história, esquecida oficialmente, tornou-se semente para um legado que só muitos séculos depois seria verdadeiramente reconhecido. Este silêncio após a tempestade não é apenas a ausência de Yasuke nos registros históricos, é também um convite para redescobrir sua vida, para dar voz a quem foi silenciado, para celebrar um homem que quebrou barreiras e enfrentou preconceitos com coragem e honra. Yasuke nunca pertenceu completamente a nenhum mundo, nem à África onde nasceu, nem à Europa onde serviu, nem ao Japão onde lutou como samurai. Ele era um homem forjado na interseção das culturas, idiomas e religiões, um símbolo vivo de como as fronteiras humanas podem ser ultrapassadas pelo espírito. Desde a infância, sua vida foi marcada por deslocamentos. Talvez tenha vindo da África Oriental, onde as rotas comerciais conectavam povos e crenças. Ou talvez da África Ocidental, onde as histórias de guerreiros e reis ecoavam em terras distantes. Ele próprio não tinha certeza. O que sabia era que, ao chegar à Europa, tornou-se servo e protetor de Alessandro Valignano, um missionário jesuíta dedicado a expandir a fé e o conhecimento. A viagem ao Japão foi uma transformação. Lá, ele não era apenas um homem negro estranho, era um guerreiro com um propósito. Aprendeu o idioma, adotou os costumes e abraçou o código do Bushido com disciplina férrea. Mas a identidade dele nunca foi um reflexo único. Era uma mistura, um amálgama de experiências, tradições e perspectivas. Entre os samurais, Yasuke era visto com curiosidade e respeito, mas também com distância. Ele era diferente, e essa diferença, ao mesmo tempo, o isolava e o fortalecia. Sua pele negra era um símbolo de outra terra, outro tempo. Mas sua alma era a de um verdadeiro guerreiro japonês, fiel ao seu senhor e ao seu código. Religião, cultura, língua, tudo isso era uma ponte e uma barreira. Yasuke teve que equilibrar a fé cristã que trazia consigo com as tradições shintoístas e budistas do Japão. Enfrentou dilemas que poucos homens na história enfrentaram. Como ser fiel a si mesmo em um mundo que queria defini-lo por uma única face, mas foi essa complexidade que moldou seu legado. Yasuke mostrou que o ser humano pode transcender as limitações impostas pela aparência e origem, que a coragem, a honra e a lealdade são valores universais, capazes de unir mundos distintos. Enquanto o Japão mudava ao seu redor, Yasuke permaneceu um enigma, uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre o passado e o futuro. Sua vida é um testemunho do poder da diversidade, da força da adaptação e da beleza da identidade multifacetada. Hoje, Yasuke inspira não apenas como samurai, mas como símbolo de resistência e inclusão. Sua história desafia preconceitos, convida à reflexão e celebra a humanidade em sua forma mais completa e complexa. Por muito tempo, Yasuke permaneceu uma figura esquecida nos livros de história. Seu nome não constava nas grandes crônicas do Japão feudal, e sua existência
parecia mais uma lenda do que uma verdade. No entanto, como acontece com as histórias mais poderosas, seu legado nunca desapareceu totalmente. Ele ficou adormecido, esperando o momento certo para despertar na memória coletiva. No século XXI, uma nova geração começou a buscar a história real por trás do samurai negro. Historiadores, escritores e cineastas passaram a explorar documentos antigos, relatos dispersos e tradições orais, reconstruindo a vida de Yasuke com mais detalhes e respeito. Sua figura tornou-se símbolo de diversidade, resistência e quebra de barreiras culturais. Mais do que um guerreiro, ele é um ícone de inclusão, representando o poder da identidade multicultural num mundo cada vez mais globalizado. Yasuke passou a inspirar filmes, livros, séries e jogos, influenciando a cultura pop em todo o mundo. Sua imagem resgata a complexidade de um homem que desafiou preconceitos, conquistou seu lugar em um território estranho e viveu com honra. Ele se tornou um exemplo de como a história pode ser reinventada para incluir aqueles que foram marginalizados ou esquecidos. Mas o legado de Yasuke é mais do que entretenimento. É uma lição sobre como a diversidade enriquece a humanidade, sobre a importância de reconhecer as vozes que foram silenciadas pelo tempo. Ele nos lembra que as fronteiras entre os povos são porosas, que a identidade é fluida, e que a coragem e a lealdade não conhecem cor, origem ou cultura. Ao contar sua história, devolvemos a Yasuke o lugar que ele merece na memória do Japão e do mundo. Celebramos um homem que foi muito mais do que um samurai negro. Ele foi um ser humano inteiro, com falhas, virtudes, sonhos e uma vontade indomável de existir em meio a adversidades. Essa é a mensagem que queremos deixar. Yasuke existiu. E sua história merece ser contada, lembrada e honrada. Se você gostou dessa jornada, se inspirou com a trajetória de Yasuke, inscreva-se no canal para mais histórias incríveis como essa. Comente o que achou, compartilhe com seus amigos e ajude a manter viva a memória de um homem que atravessou mundos para se tornar uma lenda.